nos reencontrarmos aqui na casa do Senhor, após uma semana de atividade, de lutas. O Senhor nos concedeu a graça de nós nos reunirmos como família da fé para meditarmos nas Sagradas Escrituras. Quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira epístola. Nós já estivemos juntos, reunidos aqui, meditando neste texto. Nós daremos continuidade, irmãos. Eu espero que os irmãos já estejam percebendo isto na minha maneira de expor as Sagradas Escrituras. Eu tenho preocupação, como aquele que ministra a palavra, de fazer com que a igreja gradativamente conheça a palavra do Senhor, aprenda a interpretar, conheça os versículos bíblicos, a cultura bíblica. Então eu estou retornando ao texto de Coríntios, certo? Não pregarei tudo, né? Mas um próximo culto de ceia, nós daremos continuidade no texto, caminhando, interpretando, ensinando para os irmãos a respeito daquilo que o Senhor nos revela nestes textos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. É 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler os versículos 23 e 24. 23 e 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 e 24, revista e atualizada. Vamos ler juntos, que diz a palavra do Senhor. Em uma só voz, leiamos. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Oremos ao Senhor. Pai, na tua presença estamos plenos de que a promessa do teu Filho se cumpre neste local hoje, quando ele mesmo disse que enviaria um outro Consolador, e que este Consolador nos conduziria, nos ensinaria a respeito de toda a verdade. Portanto, Senhor, acreditamos que este texto que foi separado para a nossa meditação nesta noite cumprirá o seu papel, cumprirá a sua finalidade, idealizada por Ti mesmo para cada um de nós nesta noite. Pedimos então, Pai, que este doce e poderoso Espírito venha com graça sobre nós, abrindo o nosso entendimento para compreendermos as sagradas letras e ao mesmo tempo tornando o nosso coração dócil, o nosso coração pronto a obedecer aquilo que nós aprendemos nesta noite, Pai. Por isso, Senhor, realiza esta obra maravilhosa no nosso meio, para o nosso bem, e acima de tudo para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu penso que um dos princípios fundamentais que precisamos, de uma forma recorrente, lembrarmos, é que Deus, Ele é um Deus de encontros e reencontros. Quando nós lemos a história bíblica, nós vamos ver que todos aqueles para os quais Deus se revelou, Ele não somente manifestou a sua presença, não somente manifestou a sua vontade, não somente revelou o seu plano em um único momento e depois evadiu-se da vida dessas pessoas. Nós vamos encontrar a verdade bíblica que este Deus, além de comunicar a sua vontade, além de se aproximar dessas pessoas, Deus velou sistematicamente por estar sempre presente dessas pessoas. E isso é de tal monta, irmãos, observem, e isso é de tal monta que até quando essas pessoas não o buscavam, Deus, como ser gracioso e bom, se manifestava, buscava e trazia eles para
abaixo de suas asas. De fato, Deus é um Deus de encontros e reencontros. Ele ia, segundo as Escrituras, pela viração do dia, conversar com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus ele foi e se revelou a Abraão. E durante toda a história de Abraão, Deus se manifestou na vida dele até o ponto de ele ser conhecido como um amigo de Deus. Deus se revelou no mais custoso dos homens, chamado Jacó, que dizia em determinado momento: o Deus de meu pai, o Deus de meu pai, o Deus de meu pai. E quando este homem custoso, numa linguagem goiana, ele estava fugindo, nada pensando a respeito de Deus, Deus envia para ele um sonho e se manifesta a ele e faz promessas gloriosas e diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. E Deus naquele dia diz que todas as bênçãos que ele havia prometido para o seu avô e para o seu pai estavam de pé para ele, e Deus mesmo faria com que aquela graça se revelasse a ele. Em determinado momento, esse mesmo Jacó, fugindo de novo, nada pensando a respeito de Deus, passando pelo val de Jaboque, quem aparece novamente para ele? Deus. E luta com ele e o abençoa. Não é assim, irmãos? Deus é um Deus de encontros e reencontros. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós percebemos que a doutrina bíblica continua sendo a mesma doutrina bíblica. Deus se revelou em Cristo, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade. E Jesus Cristo, ele chamou os seus homens, os seus apóstolos, homens comuns, pescadores, pessoas simples. E essas pessoas andaram com Jesus Cristo em seu ministério terreno. E muitas vezes as multidões iam após Cristo, e ele falava com todos e proclamava o Evangelho. E parece que por um pouco os apóstolos ficavam de lado. Mas quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que Jesus Cristo tinha o cuidado meticuloso de não poucas vezes chamar os seus apóstolos em separado, para conversar, como diz, olho no olho, os olhos como a porta da alma, onde tudo se fala sem falar nada. E Jesus Cristo não poucas vezes ministrou, ensinou, doutrinou. Jesus, ele endireitou veredas, ele exortou os apóstolos, não poucas vezes, em separado. Quando ele chamou aquele homem que aspirava ameaças e morte contra a igreja, chamado Saulo, lá caminhando para Damasco, o Senhor se revelou a ele: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Este homem teve um encontro com Jesus de tal modo que toda a sua vida foi transformada. E quando nós lemos as suas epístolas, quando lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que durante o seu ministério, o Jesus ressuscitado se encontrou com Paulo não poucas vezes. Ora, versículo 23, o versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quem revelou isso, irmãos? Quem falou para Paulo o que havia ocorrido lá no cenáculo? Quem revelou para Paulo o que havia ocorrido naquele dia, quando o próprio Cristo ele partiu o pão pela primeira vez, tomou do cálice e distribuiu entre os apóstolos? Quem revelou isso ao apóstolo Paulo? Ele disse: o Senhor, eu recebi do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de encontros e reencontros. Por que nós estamos hoje aqui reunidos, irmãos?
Um dia Deus nos chamou para a sua seara. Um dia a luz do Evangelho brilhou os nossos olhos. Um dia o nosso coração empedernido, duro, rebelde, insensível, quanto mais em relação ao pecado, foi vencido pela graça libertadora de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vocês se lembram daquele dia? Enquanto o pregador dizia: tu és pecador, dentro de você dizia: mentira! O pregador dizia: você precisa de um Salvador, e o seu coração corrupto dizia: isso é mentira, isso é um engano, eu sou bom, eu sou justo. E o pregador continuou dizendo: ele morreu pelos teus pecados. E dentro de você, você dizia: pecado? Que pecado? Eu não tenho pecado, eu sou justo, eu sou bom, eu não sou como aqueles que estão lá fora, eu tenho virtude, eu sou um homem ou uma mulher virtuosa, um homem virtuoso. Mas o pregador continuou insistindo: você precisa de um Salvador. E de uma maneira espetacular, inusitada, inesperada, aquele coração morto, duro, empedernido, começou a pulsar. Começou a pulsar. E aí você começou a ouvir mais atentamente o pregador. E você começou a entender que o pregador estava falando. E aquilo que o pregador ensinava estava fazendo sentido para você. E em um determinado momento, quando ele disse: você é pecador, você precisa de um Salvador, dentro de você uma voz disse: sim, eu preciso de um Salvador. Sim, eu sou o mais vil pecador. Sim, eu preciso desta graça que vivifica mortos. Eu preciso me arrepender de meus pecados. Naquele dia, quando você não havia marcado um encontro com Deus, o próprio pastor de nossas almas já havia preparado todo o ambiente favorável para aquele encontro. Naquele encontro, naquele dia, nós levantamos a mão. Naquele dia nós falamos sim à pregação do Evangelho. Naquele dia a verdade divina venceu a nossa mentira. Naquele dia o amor do terno Salvador mobilizou o nosso coração insensível e nos mostrou o quão desesperadamente pecadores nós éramos. E humildemente fomos diante dele, aos seus braços, suplicando que ele nos perdoasse de toda a iniquidade, na crença de que a palavra do pregador eram verdadeiras, quando o pregador disse que ele havia dito que se confessarmos os nossos pecados, ele seria fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos justificar, nos purificar de toda a injustiça. Daquele dia para cá, não poucos encontros tivemos com o Senhor, não é verdade? Todos nós temos a nossa história, irmãos, com o Senhor, não é isso? Histórias que até só nós sabemos. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês da minha vida particular em um encontro com o Senhor. No início do meu ministério, eu passei por um momento de grande crise, como diz Davi, no vale da sombra da morte. E durante aproximadamente 2 semanas, em grande angústia no coração, questionando a Deus sobre muitas coisas. Certa feita, eu entrava mais uma vez no meu apartamento, triste, preocupado, em não poucas
lágrimas e angústia na alma. Eu vou dizer o que ocorreu. Não tem como explicar. Só sei que foi assim, como disse certa pessoa numa obra literária brasileira. Em angústia, abri a porta. A porta se abriu. Quando eu coloquei o meu pé no apartamento, um ficou dentro e o outro ficou fora, ainda com o calcanhar erguido. Nesse milésimo de segundo, entre o pé que toca dentro do apartamento e o outro pé que ainda está fora, eu vi toda a minha vida. Desde a minha infância, minha adolescência, o tempo em que eu estava no seminário, agora pastoreando, e no final eu ouvi uma voz dentro de mim, não foi fora de mim, estou falando de uma situação pela qual eu passei. E como se Deus falando, eu ouvi a seguinte frase: é justo. Por que eu ouvi essa voz? Porque as últimas imagens que eu tive na minha mente foram das pessoas que estavam se convertendo no interior do Pará. E a pergunta era: é justo que eu te desse o que você hoje pede? Porque, pois, se eu te desse o que hoje tu estás questionando, todas essas pessoas não teriam se convertido. Quando eu ouvi essa última frase, o meu pé é retirado de fora do meu apartamento e os dois pés ficam dentro do apartamento, e eu digo: não. E a partir daquele dia, irmãos, nunca mais chorei. Eu entendi que as perdas desta vida, tudo isso está diante de um desígnio divino. Deus está dirigindo a nossa vida. Torno a dizer aqui, essa é uma experiência que eu tive, não é doutrina, mas eu não posso negar que um dia, esse mesmo Deus que um dia me encontrou, como já disse para vocês, em Marabá, careca, com um rabinho, certa feita se manifestou a mim desta maneira e trouxe profunda paz ao meu coração. Existem outras experiências, outras histórias na minha história que são histórias de Deus, mas eu trouxe esse exemplo para dizer: eu sei que também vocês têm a experiência de que Deus é bom, que Deus é um Deus pessoal, que Deus se manifesta na vida daqueles que o buscam, e o buscam de todo o coração. Eu acredito nisso. E esse momento aqui, do dia da conversão de vocês até o presente momento, é mais um entre tantos outros momentos que o Salvador de nossas almas separou, preparou para que nós estivéssemos com Ele. E especialmente nós estamos diante da mesa do Senhor. O próprio Cristo planejou isso. Na última vez que nós estivemos pregando aos irmãos a palavra de Deus, o que eu disse foi: porque eu recebi do Senhor, a Santa Ceia é uma ordenança divina. Depois a palavra de Deus diz: também vos entreguei, dizendo que o próprio apóstolo Paulo havia recebido de Cristo a orientação de que essa prática de estar diante da mesa do Senhor deveria ser uma prática contínua, um encontro contínuo. Pela Santa Ceia, Deus proveu para nós um encontro contínuo com Ele. Toda vez quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do vinho, o Senhor se manifesta pelo seu Espírito Santo nos elementos
da Santa Ceia. Não que o pão seja transformado em uma coisa sobrenatural, não que o vinho se torne um poder em si mesmo, mas o que garante a presença gloriosa de Deus no nosso meio é a presença daquele Consolador que o próprio Jesus prometeu. Eu vou, porque se eu não for, ele não virá, mas ele virá e ele estará convosco. Portanto, esse momento no qual nós estamos diante da mesa do Senhor é um momento de encontro com Deus. E isso nós precisamos levar em grande consideração, meditando e refletindo sobre este momento. E quanto a esse momento, o que é que Cristo quer nos ensinar a respeito dessa oportunidade no qual Ele nos congrega como família da fé? O texto vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão. A última pregação, ficamos aí. Hoje eu gostaria de dar destaque no versículo 24, que diz: e tendo dado graças. Ele tendo dado graças, ele partiu o pão. Essa expressão tão pequena, irmãos, deve ser analisada à luz da expressão na noite em que foi traído. Só iremos encontrar o valor, o peso da expressão de Jesus Cristo diante da mesa, dando graças a Deus o Pai, se nós entendermos que Jesus diante da mesa, ele conhecia a natureza de cada um de seus apóstolos. Ele deu graças na noite em que foi traído. A despeito da adversidade, ele deu graças. A despeito da ingratidão dos apóstolos, ele deu graças. A despeito de que a alma dele estava profundamente triste até a morte, ele deu graças. Mesmo sabendo que ele morreria na cruz, ele deu graças. Mesmo sabendo que ia para o Getsemane orar e que os apóstolos iriam com ele, mas os apóstolos não orariam com ele pelo menos uma hora, ele deu graças. Mesmo sabendo que João, o apóstolo amado, não morreria com ele, ele deu graças. Mesmo sabendo que ele seria açoitado, ele deu graças. Mesmo sabendo que ele seria julgado por homens ímpios, ele deu graças. É preciso, irmãos, que nós percebamos que o nosso Salvador, ele deu exemplo para nós seguirmos. Providência divina. Bendito o Salvador, que tocou no coração da equipe de louvor para cantarmos esse belíssimo hino. Depois do culto, pergunte para eles se eu pedi esse hino. Pergunte para eles. Mas perguntem mesmo, eu vou perguntar se você perguntou. Está aqui o Vitinho, eu perguntei, pedi, meu irmão, esse hino? Esse hino não foi pedido por mim, mas foi planejado pelo pastor de nossas almas. Porque nós cantamos pela cruz e o sofrimento, e afinal, ressurreição. Pelo amor que é sem medida, pela paz no coração. Graças dou, graças dou. Amém. Eu penso, irmãos, que um dos grandes desafios da cristandade hoje é amadurecer na vida espiritual. Nós precisamos amadurecer na vida espiritual. Nós precisamos assumir o ônus e o bônus da vida cristã. Ao mesmo tempo pensar que estar em Cristo e ser nova criatura
que estas necessariamente não nos afastam dos desabores, das tristezas, dos dramas, dos perigos, das necessidades deste mundo. Antes que viessem nos rejeitar, o nosso Salvador foi rejeitado. Antes que palavras caluniosas se levantassem contra nós, o nosso Salvador foi caluniado. Antes que nos perseguissem, o nosso Salvador foi perseguido. E ele, a despeito de tudo isso, ele deu graças. Não deveríamos, por igual modo, irmãos, agir desta maneira. Aprendemos a ser contentes em toda e qualquer circunstância, seja na fartura ou na necessidade. Não deveríamos aprender como os apóstolos que aprenderam com Cristo, que as grades não são mais importantes do que a graça de Cristo que habita em nós. Não deveria ser para nós bem de grande valor a ideia e a verdade das Escrituras, que nós somos peregrinos neste mundo, e que se neste mundo as coisas pertinentes a este mundo, no que toca às coisas materiais, se forem negadas a nós, nós não temos um lar celestial. E que os bens espirituais excedem infinitamente mais a tudo quanto se diz respeito às coisas deste mundo. Então eu digo a vocês, irmãos, deem graças, louvem o nome do Senhor, aprendam a gratidão, aprendamos a gratidão. Aprendamos ao espírito de resiliência diante das adversidades, e a despeito de tudo, abrirmos os nossos lábios para louvar aquele que é o Deus provedor de nossas almas. Se hoje alguma coisa falta a ti, e se tu te aproximas da mesa em preocupação, em angústia, que tal se aproximar da mesa em gratidão? Agradeça. Existem motivos para você agradecer. Existem motivos. Agradeça e coma do pão e beba o cálice. Diga como o profeta Jeremias: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Peça a Deus. Diga ao Senhor: Senhor, envia o teu Espírito à minha mente, e que este Espírito Santo possa povoar a minha mente de tuas maravilhosas ações na minha história. Abra os meus olhos para vermos o teu cuidado, a tua providência. Jesus deu graças, irmãos, porque além de ter a figura de Deus, o Pai ao seu lado sempre, ele já antevia o domingo da ressurreição. Deixar-se consumir pelas adversidades da vida é olhar para o futuro e não perceber que Deus está lá, pronto para, com suas mãos dadivosas, nos abençoar. Acredite, Ele está lá. Ele está lá, de braços abertos, como o pai do filho pródigo. Sempre lá, todo dia, olhando a estrada, esperando o filho, sempre lá, pronto para abençoar. A segunda verdade que precisamos aprender aqui, nesse encontro, esse reencontro com o nosso Salvador,
estar aqui. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo. Ele partiu o pão. E quando ele partiu o pão, irmão, ele disse: esse pão que eu estou partindo simboliza o meu corpo. Nós precisamos pensar mais sobre isso, irmãos. Nós precisamos. E eu vou lhes dizer por que nós precisamos pensar mais nisso. Porque no mundo no qual nós vivemos hoje, o evangelho ou o suposto evangelho que se prega hoje é o do Jesus poderoso, é do Jesus glorioso, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que multiplicou os pães, aquele que andou por sobre as águas, aquele que expulsou demônios, aquele cujos demônios obedeciam a sua palavra de ordem, aquele que falava com tanta eloquência, com tanto poder e com tanta verdade, que multidões iam após ele. E quando eu dou estes exemplos, eu não estou negando que todos eles sejam verdades. Mas eu gostaria de dizer para vocês que Jesus é, para além desses atos miraculosos, o Salvador de nossas almas, que pagou um preço altíssimo para poder nos redimir deste mundo e nos conduzir para o seu reino celestial. Se tu olhas para Jesus andando sobre as águas, se você olha e vê Jesus multiplicando os pães, lembre que antes dele multiplicar os pães, ele por 40 dias e 40 noites não comeu e não bebeu. O seu corpo foi partido, ele sofreu. É isso que quer dizer. Percebem? Vocês estão me acompanhando, irmãos? O corpo, o pão partido, era o seu corpo partido. Os sofrimentos do nosso Salvador, até que ele morresse na cruz e ressuscitasse dentre os mortos. Pense nisso. A salvação é pela graça e não de graça. Porque para que o nosso Salvador se apresentasse diante do tribunal de Deus como cordeiro sem defeito e sem mácula, ele foi provado. O primeiro Adão, quando foi provado, ele tinha ao seu redor tudo o que era necessário para a sua subsistência. O segundo Adão, durante 40 dias e 40 noites, nada comeu e nada bebeu. E Satanás foi ao encontro dele exatamente para humilhá-lo, para feri-lo e para tentá-lo nas suas necessidades mais básicas. Aos que já passaram pela humilhação da fome sabem muito bem o que eu estou dizendo. A fome dói, a fome humilha. Você tem alguns centavos para comprar um pão bolorento e você se alimentar daquilo. Você sabe o que é ser humilhado e maltratado, fustigado pelas necessidades deste mundo. O nosso Salvador, o seu Salvador, foi humilhado por amor a ti. Ele desceu de sua glória. Os anjos o adoravam, se curvavam diante dele. Ou como diz o próprio Isaías, quando Deus na sua glória e no seu fulgor se apresentava diante dos anjos, os anjos ele com duas mãos ou com duas asas cobriu o rosto. Porque eles tinham plena consciência que estavam diante do santo, do puro, do justo, do Deus vivo. Mas esse Deus vivo veio à terra, foi quebrado
por amor a ti, por amor a mim, mas não cedeu às tentações do maligno, não cedeu às propostas de Satanás e nem cedeu às propostas dos próprios apóstolos. No dia em que ele instituiu isso, esse encontro maravilhoso, no dia em que ele instituiu isso, não pensem que foi algo de somenos comparecer diante daquela mesa. Tente imaginar, irmãos, virtualmente, tudo está pronto, a mesa está pronta, o local foi preparado, a mesa está bonita, a mesa está deliciosa, tem vinhos, tem ervas amargas, tem tudo, o cordeiro está lá, tudo está perfeito, mas os apóstolos não eram perfeitos. Cerimonialmente estava tudo exato, conforme mandava a lei de Moisés. Mas Jesus entra no cenáculo, Jesus olha para cada um dos apóstolos, embora falar, tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. Eu já lhes disse, este antes do meu sofrimento, ele se refere ao quê? A cruz. Mas antes da cruz, o nosso Salvador já estava sofrendo. Ele olhava para Judas e sabia que Judas, ele era aquele que roubava o colegiado apostólico. Ele olhava para João, o que será lá no futuro, chamado como o apóstolo do amor, né? Aí nós lemos a epístola, agora eu estou vendo vocês. Ele vai escrever na frente, filhinhos, amai-vos, amai-vos. Que fofo, né, irmãos? Fofíssimo, fofíssimo. Mas este homem chamado João, certa vez disse, Senhor, desce fogo do céu e acaba com os samaritanos. Jesus, naquele dia em que a Páscoa foi instituída, ele olhou para João e viu a maldade e os preconceitos que habitavam, estavam incrustados na alma de João. Ele olhou para Pedro, o Pedro que disse, Senhor, se for possível, é nós, a gente morre junto, porque todos esses são infiéis, mas eu, Senhor, a gente é passa, a gente morre junto, porque se existe alguém fiel aqui, sou eu, Senhor. Nem sabia ele que o Salvador já antevia as palavras duras, as negações que este Pedro faria na presença de tantas pessoas. O nosso Salvador já sofria antes mesmo de ir para a cruz. As angústias da alma já antecediam todo o sofrimento do corpo que ele padeceria lá na cruz. Então, quando tu lembrares, quando tu tomares o pão e quando tu tomares o vinho em tuas mãos, lembra que para que você hoje assentasse à mesa com o Salvador, foi preciso que Jesus sofresse e não pouco por amor a ti. E o que falar, irmãos, da morte e morte de cruz? O sofrimento das chibatadas em seu lombo, em um chicote que tinha pedaços de ferro, pedaços de couro, pedaços de ossos pontiagudos. A sua costa e o seu corpo foram dilacerados por amor a ti. O seu corpo foi quebrado. Como o pão que foi partido, o seu corpo foi provado. Ele levou sozinho a cruz. Ele foi erguido à cruz. E mesmo diante dos seus algozes, o puro e perfeito amor do Salvador inspirou ele a dizer para aquela multidão: Pai,
perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Porque antes da tua conversão, quantos pecados você já cometeu? Quantas injustiças, quantas maldades você cometeu? Mas o Salvador de nossas almas, morrendo lá na cruz, Ele intercedeu por você, para que a sua alma fosse salva. Então, nós só comeremos e beberemos compreendendo o que isso significa de fato, é se nós nos aproximarmos da mesa, calculando, meditando sobre o alto preço de sofrimento que o nosso Salvador passou para poder nos resgatar. Depois a palavra de Deus diz, irmãos, Ele tomou o pão, Ele deu graças, Ele partiu o pão e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. O que significa que é dado por vós? Significa, irmãos, uma frase muito simples. Não existe revelação de amor que não venha acompanhado com um objeto amado. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. No que toca ao Salvador, Ele não ama coisas. Ele ama aqueles que o Pai o deu desde a fundação do mundo. Aqueles criados à imagem e semelhança de Deus. Como certa feita, Paulo diz: maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se entregou por ela. Se alguém perguntasse assim: por que Cristo morreu? Então Paulo diria: por vós. Mas por vós quem? Ele diria: pela igreja. O seu sangue não foi derramado em vão. Jesus não morreu na cruz para possibilitar uma salvação que seria entregue à frágil vontade e mão humana. Jamais Deus, que nos ama, deixaria que a nossa salvação estivesse em nossa frágil disposição da alma. Ele não morreu para possibilitar a salvação. Ele morreu para garantir a nossa salvação. De tal sorte que, a despeito daquele que tenazmente nos assedia, a despeito de Satanás que nos rodeando procura alguém para tragar, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, podemos afirmar categoricamente, como ele ensina nas suas epístolas, que o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Portanto, quando nós somos convidados para esta mesa, conscientes do perfeito e poderoso amor do Salvador, o próprio Cristo nos convida para aquele grande banquete que o próprio Jesus disse: eu não mais beberei da videira até que isso se cumpra no reino de meu Pai. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos, é nos preparando
mas haverá aquele dia no qual o sumo pastor, que o reverendo Cláudio representa, nos chamará, e o próprio reverendo Cláudio irá não como pastor, mas como ovelha, para comer e beber na presença daquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso a palavra de Deus diz que Ele deu o seu corpo por nós, a igreja. Isso, irmãos, deve ter um significado profundo na nossa vida espiritual. Pense, irmãos, tudo que Jesus foi e fez nesta terra. Medite nisso essa semana. Pense tudo que Jesus foi e fez. Tudo que foi, tudo que Ele fez, tudo que Ele disse, tudo foi por amor às suas ovelhas. Você é a ovelha de Cristo? Então foi por você. Você consegue ver Ele sozinho no Getsemane, orando intensamente, orando mais intensamente, e o seu suor se transformando em sangue? Você consegue ver a dor desse Salvador, o sofrimento dele lá? Você consegue virtualmente ver Ele indo para a cruz, voluntariamente se entregando para morrer na cruz? Você consegue ver agora Ele na cruz, sozinho, sendo alvejado ao lado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Ele não precisa de mãos para operar milagres. Ele precisa tão somente da sua palavra de ordem para enviar os seus anjos e dar cabo dos seus inimigos. Mas Ele não fez. Ele não fez por amor a ti. Ele quis morrer. Ele desejou morrer. Ele planejou morrer. Ele planejou sofrer tudo por amor a você. Por isso, alguém já disse que não existe amor maior do que o amor do Salvador. Se o teu pai e tua mãe te rejeitarem, o Senhor te acolherá. Se você passar pela terrível experiência de um divórcio, o Senhor te acolherá. Se você passar pela viuvez, o Senhor te acolherá. Ele te ama. Se o mais educado e amável filho se levantar contra o Senhor te ama com amor poderoso. Ele te ama. E isso deve bastar para nós. Quanto ao mais, o Senhor manifestará o seu poder na nossa história. E aí poderemos então tomar na singeleza desse pão e sentirmos o poder espiritual que emana da participação dessa mesa, porque aquele que morreu ressuscitou dentre os mortos e morreu por mim e por você. E quando o presbítero se aproximar de você e oferecer o vinho, e você olhar para aquele cálice tão pequeno, tão pouco, lembre do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz, as suas costas sangrando, o seu lábio sangrando, a sua testa sangrando, por amor a você, para te conduzir para a vida eterna. Nós só comeremos e beberemos, e seremos abençoados nesse encontro bendito, se nós nos aproximarmos desta mesa, tendo em mente essas três verdades. A primeira verdade é aquela que nos diz que Jesus Cristo, mesmo diante de ser traído, Ele deu graças. Ele deixou-se moer
sua morte foi a maior expressão do amor de Deus a favor do gênero humano. Você entende isso? Você compreende o que foi exposto nesta noite? Nós estamos às portas de comermos e bebermos em mais um encontro com o Senhor. Que o entendimento da palavra nos conduza à mesma expressão de Jacó: eu estive com o Senhor e a minha vida foi salva. Oremos ao Senhor. Nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Sabemos, Senhor, que Tu és Deus de encontros e reencontros. Esta noite é mais um reencontro contigo. O Senhor mesmo preparou este lugar. O Senhor mesmo moveu o nosso coração para estarmos aqui reunidos com os irmãos. O Senhor mesmo tocou o coração dos irmãos do Ministério de Louvor para escolher os hinos, os cânticos que se adequavam perfeitamente a este momento espiritual, Senhor. E agora, tendo meditado na Tua palavra, estando diante da Tua mesa, pedimos a Ti, Pai, que o Senhor nos receba na Tua mesa. Nós estamos felizes porque pertencemos à Tua igreja. Nós estamos felizes porque acreditamos que todo o sofrimento no corpo e na alma do Teu Filho, tudo foi feito por amor a nós, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua bondade. O Senhor enviou o Teu Filho, nascido de mulher, para nos conduzir ao Teu reino celestial, Pai. E o Senhor, pelo Teu Filho, determinou a Santa Ceia para que regularmente, periodicamente, estivéssemos na Tua presença, para memorizarmos, para relembrarmos tudo o que o Teu Filho fez e assim termos a nossa alma alimentada pelo Teu divino Espírito, Pai. Ó Senhor, que ao comermos o pão e bebermos o vinho, sejamos edificados, consolados, que nós sejamos fortalecidos na fé, que possamos sentir a Tua doce e poderosa presença, que possamos dizer como Jacó: de fato, eu estive com o Senhor e a minha vida foi salva. Para o nosso bem, Pai, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos chamar